Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, tô com o Fernando Ribeiro como sempre e hoje estamos muitíssimo bem acompanhados. Mas primeiro eu vou falar com o Fernando. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. Espero que tudo esteja muito bem também com quem nos ouve e muito entusiasmado hoje para conversar com uma pessoa que é referência na nossa profissão, é referência como torcedor do Santos Futebol Clube também e viveu algumas das histórias que vivemos e algumas delas lá dentro, né? Participando, vivenciando bastidores e é um prazer enorme estar aqui com o Alex Sabino. É isso aí, estamos aqui com o Alex Sabino, que nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, era setorista do Santos pelo jornal Lance e vai falar bastante sobre o livro que ele fez, né, sobre o time que foi campeão. O nome do livro é O Time que Nunca Seria Campeão, sobre o time de 2002, e ele veio aqui para ajudar a gente a fechar a história que a gente começou no episódio anterior, quando a gente lembrou a traumática eliminação no Paulistão de 2001. Alex, antes das suas boas-vindas, eu quero que você já comece falando o significado de uma frase aqui que você fala no final do seu livro. Você escreveu o seguinte, abre aspas: de maio de 2001 a dezembro de 2002 foram 19 meses de como o futebol foi a metáfora da vida. Desolação, esperança, desilusão e, pelo menos desta vez, a maior glória redentora de todas. Posso falar já? Já. Manda bala. Pô, obrigado por vocês terem me chamado, hein? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser, pelo menos para mim, vai ser bem legal. Cara, porque assim, dizer que o futebol é a metáfora da vida é um negócio meio clichê, né? Porque é mesmo, né, cara? O futebol, pelo menos eu acho futebol, cara, eu acho ridículo falar que futebol é entretenimento. Futebol é a antítese do entretenimento. Tudo que o futebol não é entretenimento, né, cara? Futebol é sofrido, cara. Futebol é. Cara, quando o teu time tá jogando, você sofre, você fica puto, você xinga. E de vez em quando termina bem, né? E isso, a campanha do Santos de 2002, o 15 de dezembro de 2002, é isso potencializado à milésima potência. Potencializado à milésima potência, não, elevado à milésima potência, né, cara? É, assim, diante do que o Santos poderia ter sido, que foi, é a maior glória redentora da história, cara. É assim, se a gente for levar a ferro e fogo, talvez seja o título mais improvável do Campeonato Brasileiro na história do futebol nacional, né? É por isso. A Uma gente concorda espécie. aqui. Seria aquele time, ô Alex, uma espécie de Leicester City, versão Tupiniquim? Cara, é uma boa comparação, mas Pelo assim. time, não pelo clube, né? Não, sim, evidentemente, pelo time. Cara, seria mais ou menos. Talvez o Santos, talvez o Santos fosse mais candidato a rebaixamento no início do campeonato do que o Leicester era. Mas é uma boa comparação, viu, cara? Não pelo time, é uma boa comparação, porque só que o Santos, eu acho que foi. Leicester ser campeão inglês é muito mais surpreendente do que o Santos ser campeão inglês. Não é isso que eu estou querendo, o Santos ser campeão brasileiro, não é isso que eu quero Uhum. dizer. Eu quero dizer o seguinte: é porque o Leicester ele veio numa caminhada de líder. Putz, será que vai se manter? Será que vai se manter? Será que manteve. O Santos terminou em oitavo a fase de classificação. O Santos só se classificou por causa do Dimba. Então, quando o Santos joga com o São Paulo, cara, o Santos tem mais 2 jogos aí no Brasileiro, beleza, já fez sua parte, já não foi eliminado, não caiu, não foi eliminado, classificou, então tá joia. Só que aí, quando teve o jogo na vida com o São Paulo, foi aquela explosão. E a partir daí, tudo aconteceu. O Leão falou, né? Já que chamaram a gente pro baile, vamos dançar com a mulher mais bonita. Foi alguma metáfora dessas que ele quis dizer. E foi o que o Santos Sim. fez, né? O São Paulo estava embaladíssimo ali, 10 vitórias seguidas. E, Fernando, você falou do Leicester, só pra gente contextualizar aqui. O Leicester foi campeão inglês em 2016, né? Foi 2016 com 16. 16. Mahrez, Vardy e companhia. Acho que Kanté. Kanté, grande Kanté. Um campeonato de pontos corridos muito improvável, né? Acho que é a maior zebra da história do inglês. E o Santos, com certeza, era uma zebra em 2002. E, Fernando, você quer já
fazer alguma pergunta, alguma curiosidade que você tenha pro Alex Sabino. O cara mostrou já que chegou com tudo, hein? Vai ter história boa para contar. Alex, no livro você se colocou como personagem da história, isso é muito legal, né? Porque se diferencia de livros que, inclusive, trataram esse assunto, e você contou no livro muitas histórias de bastidores dos elencos do Santos de 2001, 2002, numa época que você cobria o clube praticamente diariamente. Tem muita coisa que você teve que deixar de fora, Alex? Ah, tem algumas coisas. Não, tem algumas coisas. Sempre tem, né, coisas que são impublicáveis, né? Sempre tem coisas que você não pode contar, né? Não, tem coisas Mas que tem muitas que... ou poucas, Alex? Ah, muitas. Não, tem bastante coisa que ficou fora. Primeiro porque, por alguns motivos. Primeiro, ou porque não era publicável, ou porque não era relevante na história. Ou não era ou não era divertido, ou não era interessante, ou não era relevante no contexto da história. Aí eu achei melhor não colocar, mas tem bastante coisa. Tem bastante coisa. São A gente 18 meses, né? São 18 meses de Santos, cara. 18 meses de Santos acontece muita coisa, cara. Pô. Muita coisa. Em um mês acontece muita coisa, imagina em um ano e meio. E Alex, você acompanhou muito de perto, né? E além disso, você é um torcedor do Santos. O teu livro teve alguma inspiração no Febre de Bola? Mais ou menos. Sim, é uma das inspirações. Eu acho que a maior inspiração do livro, para esse livro, ele é um livro que se chama This is the One, que é um jornalista do The Guardian chamado Daniel Taylor. Ele não está mais no The Guardian, está no The Athletic, que ele acompanhou 2 temporadas do Manchester United, dirigido por Alex Ferguson. E ele deu a perspectiva do que era ser o jornalista acompanhando aquilo. Foi isso que eu quis fazer. Mas ele não tinha qualquer relacionamento pessoal com a história. Ele não era torcedor, ele era um jornalista teoricamente imparcial. O Febre de Bola, ele traz o lado pessoal, que eu também quis colocar. Então, eu não sei se é uma influência, porque é demais o livro. Então, é uma influência. Não é a maior, mas é uma das influências. E, aliás, eu ia falar o seguinte, você até falou que esse jeito que eu escrevi, eu costumo falar o seguinte, que eu não vou entrar no mérito se o livro é bom, se o livro é ruim, etc. Mas ele é exatamente o que eu queria fazer. No sentido que é tudo o que eu tinha anotado e tudo que eu lembro da época. Tanto que eu não entrevistei ninguém para o livro. O livro é 100% as coisas que eu lembro, as coisas que eu tinha anotada da época, as recordações de jornais. Quando você lê o jornal antigo, você vê, putz, teve aquilo, e anotações que eu tinha. É só isso. O livro é só isso. Não entrevistei nenhum jogador, nenhum dirigente, ninguém da imprensa. Talvez se entrevistasse, alguma das histórias não tivesse saído. Verdade. Não, e o resultado é delicioso, né, pro torcedor santista, né? E até para quem não torce pro Santos. Lógico, quem torce pro Santos vai gostar mais ainda, vai se identificar. Mas o jeito que o Alex conta as histórias é fantástico. Prende o leitor do começo ao fim. E é interessante também até para estudantes de jornalismo, né, Vini? Porque mostra bastante como é que é a rotina de um jornalista cobrindo um grande clube e a sua relação com os seus entrevistados e também com seus colegas de profissão. Alex, assim, a gente falou no último episódio sobre 2001 e o teu livro começa sobre 2001. Para mim foi uma tragédia, para o Vini foi uma tragédia, choramos demais e relembramos aonde estávamos, né, no 13 de maio de 2001. Alguns amigos torcedores mandaram áudio para a gente, participaram também dizendo onde estavam. Onde você estava, Alex? 13 de maio de 2001. Puta, cara, esse dia foi muito ruim, cara. Eu tava no Morumbi, né? Eu tava no Morumbi, mas tava com um torcedor, porque eu conto no livro, eu tava há muito tempo sem folga e eu pedi folga para esse final de semana porque eu queria ir no jogo. E eu queria ir no jogo como torcedor, ver o jogo na arquibancada, tal. E, cara, puta, que dia ruim foi esse, né? Horrível. Que coisa horrível foi esse dia. Realmente, assim, foi mais um dia aquela síntese do que era do time na fila, né? O time na fila, que tudo, se você deixar 1 milímetro para dar errado, cara, pode ter certeza, vai dar. Esse jogo foi a síntese de 17 anos do Santos, né? 16 na época. E, porra, cara, o Santos conseguiu perder para aquele time do Corinthians que era horrível, cara. Aquele time do Corinthians era muito ruim. Não que o Santos fosse muito bom, mas o time
time do Corinthians era muito ruim, o time do Corinthians não tinha nada demais, cara. Se o time do Corinthians tivesse com a camisa do Santos, tinha perdido. Cara, e o Santos não conseguiu eliminar o Corinthians. Foi o teu pior momento como torcedor, Alex? Foi o teu pior momento como torcedor? Cara, foi... Cara, foram 3... Tá ali no pódio. Esse jogo, a final de 95, e eu tava no Pacaembu também. Cara, e um jogo que foi muito sofrido para mim, assim, que eu me lembro com muito sofrimento, foi o terceiro jogo da semifinal de 98, Santos e Corinthians. Terrível também. O jogo que é mais um jogo, isso é fila, né? Que o Robson Luiz sai de frente com o Ney, escorrega. Que se o Santos, você faz o gol ali, o Santos ia para final, né, cara? O Santos estava bem, né? Meu, esse jogo foi muito sofrido, cara. Muito sofrido. Esses 3 jogos foram bem sofridos. Talvez esse seja, assim, o mais sofrido de 2001, tô falando, no sentido de, cara, de tudo mudar quando não ia mais mudar, sabe? Se você pensar que 30 segundos antes daquilo a bola estava com o Russo no campo de ataque, cara, como é que o Santos perdeu esse jogo? Entendeu? Coisas do futebol. A gente e fizemos a denúncia no episódio anterior. Foi escanteio no lance do Russo. A gente reviu o jogo, a bola desvia claramente no zagueiro do Corinthians, bandeira não deu, obviamente, e o Corinthians acabou fazendo gol. Foi escanteio? Foi, depois eu vou te mandar o link depois. Foi, o Russo bate forte para a bola desvia. Quando é para ser. Se você mandar só o link desses 10 segundos, eu vou ver. Se for o link do lance do gol, eu não vou ver, não. Eu e o Fernando, a gente reviu o jogo 20 anos depois para fazer o programa. E é engraçado você ver um jogo desse. Eu vi o jogo, alguns momentos eu torcia. Eu, tipo, pega, sabe? Cruza, combate, porque você não acredita no que vai acontecer, né? É um filme mesmo. E, Alex, a gente sabe tudo o que aconteceu depois depois dessa derrota de 2001, né? Algumas coisas mudaram no Santos. O Santos incrivelmente trouxe o Marcelinho Carioca, repatriou o Viola, o Cabralzinho voltou ao Santos, né? Depois de uma passagem de destaque nos anos 90. Como é que foi cobrir, Alex, aquele segundo semestre de 2001? Cara, aquele segundo semestre foi um segundo semestre de surpresas, né? Primeiro, o Santos manteve o Geninho depois do que aconteceu na semifinal. Depois chegou o Cabralzinho, né? Que o Cabralzinho foi meio uma tentativa de vamos reviver o 95. Né? Porque aquele time do Santos, o time do Santos do Campeonato Brasileiro, se a gente for lembrar, se eu não me engano, agora eu vou puxar pela cabeça, a contratação de impacto foi o Viola, né? Que chegou porque estava sem contrato, tal. E a outra contratação, se não me engano, foi o Júlio César. Não sei se vocês vão lembrar, um ponta baixinho que era da Matonense. Que puxou um revólver num vestiário, né? O que ele ganhava 8 mil por mês, morava numa cobertura que pagava 5 mil de aluguel. E, cara, assim, o Campeonato Brasileiro foi, putz, esse time não vai a lugar nenhum. Putz, esse time pode dar certo. Que é quando chega o Marcelinho Carioca, os outros começam a ganhar uma partida atrás da outra. Cara, foi assim, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Aí o Santos ganha do Atlético Mineiro no Mineirão, vai dar. Aí o Santos perde para o Corinthians na Vila, não vai dar. E aí fica naquela, empata com a Portuguesa, ganha do Cruzeiro, perde para a Ponte Preta, ganha do Grêmio. Cara, foi muito que foi o Santos dessa época, né? A gente viver de ilusão em ilusão, né? De sempre vai dar, vai dar, vai dar, e no final nunca dava. E era um momento que o Santos já estava com dificuldades financeiras. O Santos contratou o Viola para ganhar $100 mil por mês e o Marcelinho Carioca 150. Sendo que o resto do elenco ganhava muito pouco, tirando o Fábio Costa. Ganhava pouco, ganhava salários baixos. Então havia um desequilíbrio ali, começou a acontecerem atrasos, aquele negócio disso. Era muito comum naquela época, né? E os jogadores começam a mostrar descontentamento. A contratação do Marcelinho foi uma contratação que os jogadores não queriam. Aí a diretoria forçou a barra, entrou o Luiz Henrique de Menezes no meio para fazer o meio-campo. Cara, foi um campeonato brasileiro bem estranho aquele do Santos.
Mas o que não foi estranho foi o resultado final, né? Que o Santos não conseguiu chegar. Mas cara, era. Se a gente for olhar, o centroavante do Santos no começo daquele brasileiro era o Weldon, né? Que depois jogou no Cruzeiro. O Santos Menino da Vila. Esse menino da Vila. O Santos mudou muito de jogador. O Santos começou o Campeonato Brasileiro com o Orestes na zaga, que veio da Portuguesa Santista. O Valdir Cofre, né? O Valdir Koff. Tinha o Valdir lateral. Sim, que era o da base. E teve o Wagner, perdão, Wagner Cofre. O Wagner Cofre. Você sabe que eu já tentei achar por onde anda o Wagner Cofre, cara, e eu não consegui descobrir. Caramba. E conta pra gente por que o apelido dele é Wagner Cofre, Alex? Cara, eu vou dar Essa spoiler. história é demais. Porque o Wagner teve um dia... Cara, eu não consegui lembrar. Perguntei para algumas pessoas, ninguém lembrava. Não consegui achar de onde veio o Wagner. Se você que contratou o Wagner, que era um volante, primeiro volante, cara, parecia um armário. Era um armário gigante, ele era uma né? mistura do volante Elson com o zagueiro Kleber. Mas é muito bom. Basicamente, cara, ele era muito forte, cara. E teve um dia... Ele veio do México, tá, Alex? Ele veio do México? Putz, não sabia. Realmente não sabia. Cara, teve um dia que ele não apareceu para treinar. No treino de manhã, ele não apareceu para treinar. E, cara, grande demérito da imprensa, ninguém notou. Cara, a gente foi notar no final, assim, cara, que alguém, um funcionário, falou, acho que, putz, o Wagner, essa é uma história que não tá no livro. Quem alertou foi um funcionário, falou, o Wagner não tá aí, hein? Cara, o Wagner não tá aí. A gente foi ver que o Wagner não tava. E a diretoria não sabia o que tinha acontecido. Não apareceu, o Cabralzinho não sabia, ninguém sabia. E no dia seguinte, aí um editor do Lance me ligou para falar que tinha um amigo que estava num pagode em que o Wagner estava e que quebrou um pau no pagode e que o Wagner teria sofrido um acidente. Sei lá, não tinha detalhes, mas era para apurar. Tentei achá-lo, não consegui. E no final de tudo, ficou por isso mesmo. E no dia seguinte, o Wagner apareceu. E o Santos tinha diretor de futebol, que era o Francisco Lopes, não sei se vocês lembram, que mora na Itália, mora na Trabalhei Itália com ele, hoje. hein? Trabalhou? Trabalhei no radar esportivo com ele. Cara, Chiquinho Jovem Pan. Hoje em dia mora na Itália. E ele chegou e todo mundo, e aí, Chico, Wagner tá aí? Ele, tá, hoje ele tá. E aí, vai ter punição? Vai ter multa? Ele explicou e pra gente tá tudo bem. Mas o que ele explicou? Não, ele falou que foi na festa de um amigo e caiu um cofre no pé dele. Caiu um cofre, não dá. Cara, o cara precisa ter muita imaginação para inventar isso, né, cara? Caiu um cofre. E aí, cara, não tinha como levar a sério isso, né? E depois ele falou, ele sustentou a história que o cofre tinha caído no pé dele. Aí perguntaram, aí virou gozação, né? Perguntaram se o cofre estava cheio de dinheiro, se o cofre era pesado, que cor era o cofre, porque realmente não tinha como, né? É o Wagner. Pô. E, Alex, como que é ser setorista no time de coração? Acredito que não deva ser fácil. E também, como é que era conviver com aquelas feras que você convivia? Como Pinheiro Neto, Ricardo Martins, Luciano Fatioli. O time era bom, hein? Era um tempo muito bom, cara. Assim, eu nunca tive problemas em ser... Aliás, cara, eu acho... Eu sempre acompanhei tanto o Santos de perto. Pô, eu frequentei pela Belmiro desde 1980. Estou um pouco afastado agora, nos últimos anos, mas... Cara, eu sabia tanto sobre o Santos, assim, sobre a história do Santos, que era natural. Eu dei sorte de ser setorista do Santos. Eu acho que se eu fosse me colocasse como setorista do São Paulo, assim, de sair, eu teria muito mais dificuldade do que eu tive. E era demais, cara. Assim, hoje eu vejo que eram anos gloriosos, assim, entre 2000 e 2003, assim, era muito bom trabalhar, porque o Santos tinha muitas rádios fazendo o Santos. O Santos tinha muitos programas esportivos cobrindo o Santos. Cara, o Santos tinha muita gente cobrindo o Santos, e principalmente a gente tinha liberdade de trabalhar, a gente falava com quem a gente queria, quando queria. Cara, eu me lembro em 2003,
sabe? 2003 o Robinho já era Robinho, o Diego já era Diego. Você chegava depois do treino e falava pro Diego, eu queria fazer eu fiz uma foto com uma matéria com o Diego e a namorada, hoje esposa dele, a Bruna, lá no Gonzaga, em frente ao bondinho. Cara, o Diego já era o Diego. Sabe, quando você conseguiria fazer, imagina chegar no Gabigol e falar, ô Gabigol, vamos com a sua namorada, que eu acho que é a irmã do Neymar, lá no bondinho, lá fazer uma foto, fazer uma matéria. Nunca. Então, pô, era muito bom, cara. Era um tempo muito bom que foi piorando no decorrer dos anos. Para mim nunca foi difícil ser setorista, sendo santista, primeiro porque eu tinha facilidade em conhecer o Santos e eu nunca tive problema em criticar o Santos. Principalmente criticar os diretores do Santos, o presidente do Santos. Fui chamado várias vezes de corintiano, de São Paulino, nunca de palmeirense, mas fui chamado algumas vezes. Mas, cara, era muito bom, cara. Eu confesso que eu dei muita sorte de ter começado na imprensa esportiva como setorista do Santos. Quantos anos você tinha na época, Alex? 2000 eu tinha 25. Eu tinha 25 anos já. Caramba, eu comecei, 25. Vamos... Meu primeiro jogo foi o jogo Santos 1, Portuguesa 1 pelo Paulista de 2000. O jogo que o Márcio Santos pegou a bola com a mão dentro da área, achando que o jogo estava parado. Inacreditável. Foi o primeiro jogo. Esse jogo eu tava lá e assim, na hora eu fiquei sem entender o que ele quis fazer. E aí quando eu vi já tava batendo pênalti. Você sabe que nessa época, a gente da imprensa escrita, a gente entrava no campo. Quando chegava os minutos finais, a gente descia, tanto que eu não vi o gol do empate, que foi o gol contra do Simão. Isso. A gente desceu e ficava lá esperando abrir o portão. Eu não vi o gol. Eu só vi a torcida vibrando. E quando abriu, eu entrei. Cara, eu fui direto no Márcio Santos. E a pergunta que eu fiz pro Márcio Santos foi: por que você fez aquilo? E ele, né, ele já discursou que o jogo tava parado, que era um absurdo, etc. Mas, cara, é incrível. Coisas que acontecem com a gente, né? Vamos avançar um ano no tempo. A gente estava falando de 2000, voltou para 2000, vamos para 2002, né? 2002, primeiro semestre, foi trágico, né? O Santos acabou conseguindo ser eliminado de todas as competições e ficou aquele buraco no calendário, né? O Santos ficou parado. E aí, para você, o que muda? Porque o Santos acabou indo para o interior, ficou um tempo parado, depois foi para acho que foi jogar nos Estados Unidos, né? Contra o Rangers. Ficou uma coisa meio nebulosa ali naquele período. O que muda na vida do setorista? E se, obviamente, o que vocês ali, vocês que cobriam e viam coisas que a gente não via, falavam, não, esse time aí, esse ano não dá, cara. Esse aí no primeiro semestre tinha Oséias, Kleber, Odivan Esquerdinha, mas Esquerdinha tudo bem, ele tinha até jogado bem, mas já estava mais veterano. Esquerdinha, tudo bem, Alex? Não, ele tinha jogado bem no São Caetano, né? Esse é o ponto. Foi pra seleção, pô. Foi, o Esquerdinha foi convocado para a seleção no dia que ele se apresentou no Santos. Exato. Foi o dia que ele foi convocado para a seleção. Como é que foi pra você? Alex? Nossa, uma máscara. Uma máscara. Nossa. Cara, olha, realmente... Ele realmente achava muito... Ele não era mau jogador, muito pelo contrário, mas ele achava que era muito mais do que ele era realmente. Sim. Sabe? Tipo, não dá. E aí, como é que foi para vocês esse ato? E o que vocês imaginavam ali que ia acontecer com a equipe, né? Depois de um semestre tão horrível com o Celso Roth, que também era outra peça também. Como é que foi? Como é que era aquele tempo para vocês? Cara, assim, você está falando quando acabou o Rio-São Paulo? Quando o Santos foi eliminado de tudo, isso, aquele buraco. Cara, então, quando acabou, o Santos ficou, acho que, quase 3 meses sem jogar, né? E o Santos não viajou para o interior, porque o Santos não tinha dinheiro. Então o Santos ficou treinando no CT. O Santos fez amistosos. Se eu me lembro corretamente, o Santos fez um jogo-treino contra o América do México, que tinha o Zamorano. O Santos fez um jogo-treino com a Ponte Preta, tudo na Vila Belmiro. O Santos fez essa excursão esse amistoso contra o Glasgow Rangers em Nova York, no Giant Stadium. Você foi? Fui. Legal. Foi a convite do Santos. Foi bem legal. Cara, e fez mais alguns amistosos. O Santos... Jogou contra o Roma. O Roma de Apucarana, o Santos jogou também. Isso. Teve alguns amistosos, sim. Aconteceram amistosos. Mas, cara,
o que mais chama atenção é que logo depois que o Santos foi eliminado do Rio São Paulo, eu saí de férias. Eu fiquei um mês fora. O Santos teria mais 2 meses pela frente. Quando eu voltei, o elenco do Santos estava montado já. E o elenco do Santos montado, quer dizer, o Santos tinha contratado o Fabiano Cachaça, o Santos tinha contratado o Maurinho, o Santos tinha contratado o Alberto e o Santos tinha contratado o zagueiro Bernardi. Ó, tirando uma hora. E o Júlio também, o goleiro, né? O Júlio Sérgio. Mas o Júlio... sim, o Júlio, beleza. O Júlio, beleza. O Júlio foi trazido pelo Leão. É verdade. Então, cara, tava todo mundo lá já. E tipo assim, a contratação de impacto que o Santos fez foi o Fabiano. Sabe? Cara, e não é assim, o livro brinca bastante com a frase do Pinheiro, que é o Santos vai cair, mas era um sentimento geral, cara. Velho, não tem como dar certo. Pinheiro sempre otimista, né? Sempre, mais quebrado que arroz de terceira. Cara, mas era impossível ter otimismo naquele time do Santos. Não ia longe, cara. Sabe? Era o sentimento geral, não vai dar certo. Isso mostra o quanto a gente não entende nada de futebol, né? Porque, cara, todo mundo achava não vai dar certo, isso aqui não tem como dar certo, cara. Se o Santos... Eu sempre falo que não era uma questão se o Santos ia cair ou não, era a questão de qual seria o futuro do Santos. Essa era a questão. E Alex, você via todos os treinamentos praticamente, né? E principalmente que o clube continuou no CT e até no início da campanha você sempre esteve muito presente. Logo no começo da campanha, era possível imaginar que esse time conseguiria atingir o que atingiu? Não. A montagem do time do Santos foi meio um quebra-cabeça mágico, né, cara? Tudo que deu errado nos anos anteriores deu errado, porque, cara, quem era o Alex, sabe? O zagueiro, ninguém nem sabia que o Alex existia, entendeu? Cara, quem imaginou que o Renato depois passou a ser o melhor segundo volante do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, mas até então não era. O Alberto demorou 8 jogos para fazer um gol, sabe? Foi um encaixe de quebra-cabeças. Mas se você olhar a campanha do Santos, o Santos, mais uma vez, vai, não vai. O Santos, quando jogava em casa, cara, ia muito bem. O Santos fez, até o momento que você começou a pensar ter alguma coisa aí, mesmo antes disso, o Santos fez ótimos jogos na Vila Belmiro. O Santos fez um jogo com o Figueirense, muito bom. O Santos fez um jogo contra o Atlético, o Paraná Clube, se não me engano, muito bom, que ganhou de virada. Vitória 3-0, né? Vitória 3-0. O Santos fez muito bons jogos na Vila, mesmo antes disso. Mas quando o Santos ia jogar fora, cara, teve uns jogos deprimentes do Santos fora de casa, tipo com o Inter de Porto Alegre. Curitiba, nossa. Curitiba, o Santos conseguiu abrir 2-0, tomar 4 gols, tomou gol até do Reginaldo Araújo. Cara, foi o lance do Jabá, né? Que o Jabá deu um drible e tomou um cartão. Foi nesse jogo, né? Foi. Ele começou a pedalar, Então, então, esses jogos fora de casa do Santos eram bem... Cara, teve um jogo com o Gama, que foi 0-0, cara, foi deprimente, não tinha ninguém no estádio, não tinha nem iluminação quase no estádio. Então, os jogos fora de casa foram muito ruins durante um bom tempo. Mas em casa, o Santos estava jogando bem. A gente falou com alguns jogadores, né, Alex? Falamos com o Léo, com o Robert, com o Renato, alguns jogadores que estavam no jogo de 2001, no dia 13 de maio, e também estavam no time campeão. Para você, como jornalista e acompanhava os caras ali no dia a dia, qual foi a real influência da tragédia de 2001 para o título de 2002? Eu acho que é total. Hoje, olhando, é total. Cara, e eu acho realmente que a gente teve que passar por aquilo para acontecer em 2002. E foi muito bom, porque ganhar o Brasileiro de 2002 foi muito melhor do que teria sido ganhar o Paulista de 2001. Porque se o Santos ganhou o Paulista de 2001, tudo ia ficar mais ou menos como estava. Não ia ter preocupação, o Santos ia continuar contratando um medalhão aqui, um medalhão ali. Eu realmente acho que perder 2001 fez parte do processo de ganhar 2002. O Santos quase acabou por causa disso.
Mas no final deu tudo certo, porque o segundo, antes do Brasileiro de 2002, a sensação era, cara, esse clube vai acabar. Não era simplesmente o Santos vai ser rebaixado, mas o Santos teve que passar por tudo isso para ganhar o Brasileiro de 2002 e voltar a ser o time mais importante do futebol brasileiro, como o Santos foi entre 2002 e 2004. Imagina sair da fila com o gol do Dodô, né? Melhor esperar um aninho, né? Ou do Cara, Russo, se o Russo acerta aquele chute, né? eu tenho, cara, assim, é uma crítica, não é pessoal que eu faço ao Dodô. Aliás, que ele como pessoa é bem legal. Mas, cara, é um dos jogadores mais irritantes que eu já vi com a camisa do Santos, cara. Ah, Alex. Até que enfim alguém me entende, porque o Vinícius até hoje Cara, diz que é o artilheiro dos gols bonitos, só Deus sabe. E mas, você cara, também então, agora sabe aquele o que eu jogo. sofri, né, cara? Não, aquele jogo que o Santos está ganhando de 3-0 contra a Inter de Limeira, ele arrebenta. Agora, aquele É isso clássico mesmo. 0-0 contra o Corinthians, cara, você esquece que ele tá em campo. Ele é isso E ele, mesmo. e ele era com muita pouca vontade quando o time precisava. Nossa, eu sofri bastante com o Dodô, viu, cara? É. Acho que a questão do Dodô é que ele sabia que ele sabia jogar muito bem. Isso, às vezes, traz, sei lá, meio uma complacência pro cara, porque ele É jogava isso. muito bem. Ele sabia Sim, jogar sim, bola, né? sim. O Alex foi setorista, né, ao longo do ano de 2002 e teve relação com todas aquelas pessoas, todos aqueles jogadores, comissão técnica, enfim. Mas um em especial se dava muito bem com o Alex. Senhor Alex Sabino, como é que era a sua relação com o senhor Emerson Leão? Ruim. Era Por quê, ruim. Alex? Cara, eu acho, hoje eu sei que o Leão, quando chegou, falaram para ele sobre mim, falaram tomar cuidado com esse cara, então ele sempre teve uma má vontade. Enquanto ele estava por baixo, ou seja, antes do Santos ganhar, era uma convivência assim que a gente tinha tudo bem, tal, ele dava entrevista, beleza. Em 2003, quando ele estava por cima, aí mudou, e aí ele queria impor o que tinha que sair, né? E putz, aí não ia dar certo, né? Aí não ia dar certo. E aí ele tentou fazer os jogadores se voltarem contra mim, etc. É que eu conhecia a maioria dos jogadores, né? Aham. Não ia, que não ia dar muito certo. Mas tudo bem, mas ele não falava comigo, etc. Mas depois ficou tudo bem. Quando ele voltou em 2008, aí ficou tudo bem, porque em 2008 eu achei que ele foi injustiçado e escrevi isso, tal. E aí ficou tudo bem, não guardo, de verdade, de coração. Eu sou grato ao Emerson Leão, porque o Emerson Leão me deu a maior alegria que eu já tive como torcedor, né? Título de Legal. 2002. Verdade, é legal. E você falou, vocês acabam criando não uma relação de amizade, mas vocês criam um vínculo ali como profissional, você como jornalista e os jogadores ou técnico, enfim. Tem uma passagem do livro que você fala das entrevistas do dia seguinte ao título, com o Paulo Almeida, Léo e o Elano, que você tinha combinado, e aí, É, cara, calhou do Léo fazer o gol, o terceiro gol, o gol da vitória, o Elano fazer o gol do título e o Paulo Almeida ser o capitão daquela equipe, né? O Paulo Almeida lembrou isso te dando uma entrevista no final do jogo. Como é que foi o dia seguinte? Você, como cara, jornalista de ressaca, entrevistando os três dos principais jogadores do time. nossa, cara, eu não lembro nem como é que. Putz, cara. Ressaca eu não tava porque eu não bebi, infelizmente, mas, cara, eu tava muito cansado, assim, aquela está eufórico e cansado. E, e eu acho incrível, cara, eu acho incrível que os três tenham honrado o compromisso que eles assumiram comigo, né? De comparecerem ali, irem na entrevista, pô, o dia seguinte eles festejaram até de manhã, cara. Então, é, é realmente incrível, cara. Foi o desfecho de ouro para mim. E eu dei uma sorte incrível, né? Porque o jornal tinha em mente Diego e Robinho, que eu sabia que não ia dar certo se o Santos fosse campeão, porque eles iam ter 5. Eles entraram no Faustão depois do título, né? Então eles não iam ter tempo para o lance. Mas eu dei os tiros em três jogadores que eu me dava muito bem naquele time. E eu dei muito certo. Eu dei muito certo, não, deu muito certo. Porque os três foram relevantes, né? Cara, as entrevistas foram muito ruins, porque eu estava exausto, eles estavam desesperados para ir embora, mas pelo menos tinha foto deles lá, rolou a matéria e beleza. Alex, outra curiosidade que a gente tem é sobre a cobertura do mata-mata, né? O Santos tinha deixado de ser, não digo deixado de ser azarão, né? Porque o São Paulo era o grande favorito, e a gente sabe que boa parte da mídia escreve, fala, comenta
com a camisa do São Paulo por baixo da camisa social que aparece no ar, ou enfim, onde quer que apareça. Tem muitos São Paulinos na mídia, conheço vários deles, grandes amigos. Como é que era, cara, conviver com essa galera? Rolava muita provocação ou imperava o profissionalismo, assim, algo que obviamente todos eles são, mas todo mundo tem seu time de coração, né? Não, sim. Como diria o João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo tem o seu time. Cara, assim, não rolava gozação, nem brincadeira, nem nada disso, porque, em primeiro lugar, a gente se encontrava sempre no CT do Santos, né? Na maioria das vezes, ou nos estádios, e não é lugar de fazer esse tipo de brincadeira, né? Mas, engraçado, pela minha recordação, tinha mais, sim, a maioria era santista, obviamente, mas tinha mais corintiano do que São Paulino. Aliás, você falou que a mídia comenta com a camisa do São Paulo por baixo, me lembrou o saudoso Vitor Morano. Vitor Morano falava isso, né? Muito. O lance é feito nos porões do Morumbi. Sim, é feito nos porões do Morumbi. Mas, cara, assim, assim, acho que principalmente para a imprensa, para os jornalistas que cobriam o Santos, que eram santistas, entrar no mata-mata foi um momento, cara, muito legal, assim. Primeiro, porque a gente nunca esperava que aquilo ia acontecer, né? E segundo, que o Santos vinha numa série de desilusões, assim, de morrer cedo, de a cobertura ficar naquele rame-rame muito cedo, que aconteceu no Rio São Paulo, aconteceu no Brasileiro de 2001, sabe? Aconteceu na Copa do Brasil, o Santos não foi longe em 2002, né? Parou no Internacional. Então, quando entrou no mata-mata, eu e outras pessoas pensaram cara, possivelmente isso aqui vai durar 180 minutos. Pô, vai ser legal pra caramba, pô, vai ter 2 jogos de mata-mata. Para quem ia possivelmente ser rebaixado, né? Ter 2 jogos de mata-mata nas quartas de final do Brasileiro vai ser bem legal, né? Acho que era meio isso, meio esse o espírito, assim. Havia os que não acreditavam muito, os que queriam aproveitar o momento. Fernando. Alex, em qual momento que você percebeu que dava para ganhar daquele São Paulo? Momento do jogo. Porque eu estava presente nesse jogo e eu tenho as minhas memórias, assim. Eu lembro, estava eu e um grande amigo meu, o Ricardo Nobre, e cada gol do Santos, um olhava para a cara do outro com espanto, tipo, é verdade que isso está acontecendo? A gente está batendo esses caras mesmo? Deixa eu só fazer um adendo, Alex, antes da sua resposta. No jogo da primeira fase, que foi o clássico jogo que o Diego pisa no símbolo do São Paulo, eu estava nesse jogo no Morumbi com o Lucas, um grande amigo nosso também. O Santos jogou muita bola aquele dia. E eu saí do Morumbi falando assim pro Lucas, cara, campeão a gente não vai ser, porque o Santos era um time muito instável, né? A gente falou, perdeu pro Curitiba, ganhava uma cá, perdia uma lá. Mas o Santos deixou uma impressão em mim aquele dia que, pô, dá para competir em alto nível. Obviamente que eu não imaginava. Então, quando o Santos recebeu o São Paulo, eu falei, cara, se a gente jogar igual jogou no Morumbi, dá para beliscar um empatezinho e no Morumbi a gente vê o que dá. E o Santos vai e atropela o São Paulo na Vila, né? Esse jogo que você mencionou, o jogo da primeira fase, eu acho que é um jogo muito importante na campanha do Santos, porque é o jogo que o Santos. Porque no decorrer dos anos, cara, várias vezes o Santos teve partidas assim, o Santos se apequenou em campo, né? E isso não aconteceu, cara. Não aconteceu. O Santos perdeu jogando. É o tal do perder, faz parte do jogo, mas o Santos foi lá e brigou, né? Que era uma coisa que muitas vezes não acontecia. O 2001, o Santos perdeu para o Corinthians na Vila sem brigar. O Santos não brigou aquele jogo. E esse jogo acho que foi muito importante. Assim, na caminhada do Santos, perdeu e, de uma certa forma, iniciou uma fase ruim do Santos no Brasileiro, porque em seguida o Santos perde para a Portuguesa na Vila, né? Mas esse jogo foi muito importante, assim, na caminhada do Santos, foi no sentido de moral. Mas nas quartas de final, cara, eu acho que o momento que eu achei, putz, pode dar, foi quando o Diego fez o terceiro gol. Né? Foi quando o Diego fez o terceiro gol ali. E porque um gol de diferença, aquela desconfiança, né, cara? Aquele pessimismo, claro, um gol de diferença, São Paulo faz 1-0 no Morumbi e acabou.
mais 2 gols de diferença, cara. Porra, ali foi aquele momento que eu pensei, putz, isso aqui, pô, quem sabe isso pode dar certo. Mas aí foi ida e vinda, porque quando o São Paulo fez 1-0 no Morumbi, eu já achei, estamos eliminados, já era, perdemos isso aqui. Foi. Não vai dar certo. O São Paulo Mas fez o gol de cara, né? Com 4 minutos. 4 minutos. E assim, o Santos não estava jogando. Esse primeiro tempo do jogo no Morumbi, o Santos não jogou, né? Não O mesmo. Santos não jogou. E foi o momento que o Santos deu sorte, porque o Reinaldo se machuca e entra o Leandro Amaral, né? Que fazia bastante gol na só... gente, né? E depois foi. Exatamente. Fazia bastante gol no Santos, mas nesse dia ele mudou. A entrada dele mudou o jogo, né? Sim. E o que aconteceu no segundo tempo também. Eu não sei dizer exatamente que momento. Bom, o momento que eu achei que o Santos ia classificar foi quando o Léo empatou no Morumbi. Mas aí era muito tarde, né? Era bem mais fácil falar que o Santos ia se classificar. Mas eu acho que o momento que meio que despertou que o Santos poderia se classificar foi quando o Diego fez o terceiro gol na Vila. Ô, Alex, você acha que a juventude do time e o consequente atrevimento deles tirava o peso da responsabilidade? Porque às vezes se é um time um pouco mais experiente, ali no segundo tempo contra o São Paulo, recuaria, esperaria o São Paulo e até sofreria. O São Paulo atacou, o Ricardinho bateu uma falta na trave e tudo mais, mas o Santos fez um segundo tempo seguro, virou o jogo, virou o gol do Diego de uma tranquilidade, parece que ele está jogando um coletivo, né? Dois toques ali no CT Pelé. Ele deu um piquinho na bola, né? Cara, ele tirou o Rogério, o Robinho sai dando risada. Então, assim, até que ponto a irresponsabilidade desses meninos ajudou a tirar um peso enorme, né, que estava nas costas deles? Cara, ajudou. Só para complementar o fator Geninho. O Geninho conseguiria atrapalhar naquele momento? Quando toma o primeiro gol, tenho a vantagem, vou segurar. O Santos não fez isso. Não fez. Mas, cara, tem duas coisas. Primeiro, tem sim o atrevimento. Tem esse fator, é óbvio que tem. Você não tem como você falar, não tinha como você falar pro Robinho, 18 anos, Robinho, putz, recua para marcar o lateral, sabe? Não ia dar certo. Mas segundo, tem uma outra questão nisso aí, que poderia ser ruim, mas acabou sendo benéfica para o Santos naquele time, e acho que o Leão meio que percebeu. Cara, o Santos não tinha arma para jogar na defesa. O Santos não tinha. O Santos não tinha substituto. O Santos tinha o Michel para lateral direito, o Santos não tinha um lateral esquerdo reserva. Se for para a zaga, o Santos tinha o Preto. Quem era o reserva do Paulo Almeida? Era o Alexandre, né? Uhum. Que parecia que jogava com 2 chuteiras esquerdas, né? Cara, o Santos não tinha. O Wellington também, mas o Wellington era um pouco mais. Mas cara, o Santos não tinha arma para se defender. O Santos nunca poderia jogar se defendendo, que ia dar errado. O Santos não tinha isso. E o Leão, acho que muito inteligentemente, percebeu isso. O Santos não podia recuar para se defender. O Santos recua para se defender, cara. O Santos não tinha força defensiva para se defender, sabe? Todas as vezes que o Santos recuou para se defender, o Santos se deu mal no campeonato. Todas as vezes. E uma delas foi no segundo jogo da final, né? Quando o Santos leva um empate, o Santos recua para se defender. Antes da final, a gente teve um baile contra o Grêmio, né? Nossa. Aquele 3-0 na Vila. A gente estava junto nesse jogo, Fernando? Agora eu não lembro. Não, eu não consegui ingresso para esse jogo. Mas eu tava com a minha mãe. Eu sei que você vai para o primeiro jogo, mas eu vou para o segundo antes de a gente voltar para o primeiro. O segundo jogo Santos e Grêmio prova isso que você acabou de falar, Alex, que a gente não sabia se defender? Eu acho que sim. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, é engraçado. Eu tenho muito pouca lembrança do segundo jogo da semifinal. Porque ele foi meio anticlímax, né? Tá meio resolvido, né? Se o Grêmio fizesse um gol com 15, igual que o São Paulo fez, seria mais tenso. O cara, o jogo não foi nervoso. Não. O Grêmio tava com a menos também, né? O Grêmio ficou com a menos no primeiro tempo. Cara, assim, eu lembro muito pouco desse jogo. Muito pouco. Então, foi meio anticlímax. E o Santos fez o jogo dele. O Santos não se lançou ao ataque desesperadamente. Também não tinha porquê, mas também não se defendeu, sabe? E o Grêmio também não atacou e ficou naquela. Mas criou-se um clima, como diria Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível, né? Porque o Santos deu um baile no Grêmio, assim, foi um dos jogos que foi 3-0 para o Santos, mas sem exagero nenhum, vale pegar os melhores momentos. 8-0 não seria exagero. E até que o primeiro gol demorou, né? Foi um golaço do Alberto de fora da área, pegou o Danilo desprevenido,
O Alberto depois fez um gol de letra e o Robinho fez aquele golaço por cobertura. Só que o Robinho deitou e rolou em cima do Anderson Polga. O time deles batia com gosto. Tinha Anderson Lima, Anderson Polga, Claudio Miro. Tinha muita gente que batia com força ali e eles não viram o Santos. O técnico era o Tite. Saiu também cuspido, a abelha africana. O Santos deitou e rolou para cima do Grêmio. E aí, Alex e Fernando, você sai de um jogo contra um time copeiro que tinha ganhado a Copa do Brasil um ano antes com tranquilidade, o Grêmio. Deitou e rolou em cima do Corinthians no Morumbi. Um time cascudo, enfim. O Santos, toda aquela história, agora chegou o Grêmio, imortal, os meninos não vão aguentar, o Santos vai dar 3-0, você pensa, caramba, agora dá, né? Aí acho que a chave muda, né? Porque ganha 2 do São Paulo, ganha de 3-0 do Grêmio, você fala, esse time não tem limite mais, né? Cara, mas assim, eu nunca. Depois eu até vi, muito tempo depois eu vi o VT desse jogo para ver se a minha lembrança estava correta e estava. Cara, foi um atropelamento. Nossa, foi um massacre. O Santos poderia tranquilamente ter aplicado a maior goleada da história de semifinais de brasileiro ali no Grêmio. O Santos sem o Léo, né? Se eu não estou equivocado, sem o Léo e sem o Elano, né? Que joga o Robert, né? Isso. E o Michel na esquerda, né? E o Michel na esquerda, Então, cara, mas ali foi esse jogo que eu pensei, cara, esse time pode ser campeão, mano. Porque realmente o Santos não tomou conhecimento do Grêmio. Né? Não quis nem saber de o Derlei falando que ia quebrar a perna do Robinho. Não tomaram conhecimento disso aí. Foi um massacre. Foi um massacre. Realmente. Cara, se você olhar o time do Grêmio, cheio de ex-santistas, né? Vou achar a escalação aqui. Era bem isso. Acho que tem uns 4 ou 5 ex-santistas, né? Qualquer escala. Era o Anderson, Claudio Miro, né? E Fernando, antes de eu achar a escalação aqui, o Santos fez 3, poderia ter feito muito mais. E aí, como o Alex falou, segundo jogo protocolar, né? A gente tomou um gol ali, acho que foi do Rodrigo Mendes, mas assim, longe Rodrigo Fabri. Não, Rodrigo Fabri. Um dos ex-santistas. Ó, Santos que foi o gol que fez ele artilheiro do campeonato junto com o Luiz Fabiano, né? Verdade. Com 19 gols cada um. Ó, Danley, Polga, Claudio Miro e Adriano, 3 zagueiros. Então aí você já tem o Claudio Miro. Anderson Lima, Lauro, depois entrou Elton, Emerson, Rodrigo Mendes e Rodrigo Fabri, depois entrou Samuel, Roberto e César, não lembro desses 2 atacantes. Depois entrou o Fernando, o técnico era o Tite. Não lembro desses atacantes do Grêmio. Passou batido. E o gol do Rodrigo Fabri foi no meio do segundo tempo, o Santos já estava com um jogador a mais. Quem foi expulso do Grêmio foi o Samuel e depois o Maurinho foi expulso pelo Santos. É isso, porque o Michel jogou o primeiro jogo. O Michel jogou a primeira final. Michel O Michel joga. O Preto também jogou. E o Santos ali exorcizou qualquer tipo de fantasma, né? Assim, não, será que lá no Grêmio não vai... Lá no Grêmio não, lá no Grêmio é óbvio. Lá no Sul, lá no antigo Estádio Olímpico não vai aguentar o tranco. E foi o que o Alex falou, né, Fernando? O Santos fez um jogo ali protocolar, né? Não tinha armas para se defender, mas também não precisava ir para o ataque sem controle nenhum. Segurou o jogo, tomou o golzinho, não se desesperou. Também é um jogo que o Alex falou uma coisa que agora eu fiquei pensando. Não tenho muitas lembranças, talvez tenha até que puxar os melhores momentos para ver se lembra alguma coisa. Eu lembro do uniforme, que eu não gosto, que o Santos jogou de camisa branca, short branco e meia preta, me irrita um pouco. Mas bola por bola, ali o Santos fez o básico o suficiente para classificar, né? Então, acho que foi até o Danley que deu uma declaração depois do jogo, né? Que o Grêmio poderia perder por qualquer placar, menos por 3-0, né? Então, eles chegaram na partida sabendo que ia ser muito difícil e o Grêmio também não tinha essa força ofensiva tão grande, né? Tinha perdido Marcelinho Paraíba, que tinha sido o principal jogador em 2001, né? Na conquista da Copa do Brasil. E foi um jogo muito tenso, né? Eu lembro da tensão pelo fato que é Santos e sempre pode acontecer algo difícil, né? E trágico quando você está perto de chegar numa final. Mas ali a gente já estava mais preocupado com quem viria da outra chave, se seria Fluminense ou Corinthians. E aí tem um fator que na minha cabeça eu não queria o Corinthians, né? Na época, pelo trauma de 2001, e era Corinthians e Fluminense, eu pensava, cara, o Fluminense é bem mais acessível para o Santos. Se bem que o Corinthians não ter o Marcelinho foi um grande adianto para o Santos, né? E não tinha o Ricardinho também, que já estava no São Paulo. Era um outro Corinthians, muito competitivo, mas bem diferente.
E aí, Alex, a gente vai até pincelar um pouco a final, mas eu queria que você contasse a sua saga na final, do ponto de vista do jornalista que é escalado para trabalhar e consegue uma folga e dá um jeito de ir para o jogo e acompanha. Como é que foi? Eu não lembro no livro se no primeiro jogo você trabalhou ou assistiu como torcedor, eu sei que isso foi no segundo jogo, mas como é que foram aqueles dias para você? Nenhum dos dois, eu trabalhei nos dois jogos. Ah, é verdade, você trabalhou nos dois, é verdade. Eu trabalhei nos dois jogos. Trabalhou nos dois. E dá para trabalhar? Cara, eu tive uma grande... Se fosse hoje em dia, não, mas eu tive uma grande sorte na época no Lance, que o Lance tinha um... Eu nunca entendi muito bem o raciocínio por trás disso, mas enfim. Que era assim, quando o repórter ia para o jogo, ele fazia muito pouco. Ele não fazia o texto do jogo. Ele pegava aspas para passar por telefone. Só que uma final, obviamente, cara, porra, naquela época, 50 repórteres em campo, tudo aquela pressa para fechar. Quando eu liguei para perguntar, precisamos de aspas, não, já fechou, não fiz nada aqui. Então, eu estava trabalhando, mas não trabalhei. Mas e a única coisa que eu tinha na cabeça no segundo jogo era que eu tinha que ver o jogo na arquibancada. Tava eu e o Frederico Rosa, outro santista também, que era jornalista. Hoje em dia ele não está na imprensa esportiva mais. A gente tem que ir para a arquibancada. A gente deu um jeito de chegar na arquibancada. Acho que por isso fica meio na cabeça que estava como torcedor. Eu não estava trabalhando. Acho que foi por isso. Então, eu estava trabalhando, sim. Cara, acho que a saga maior, assim, foi ir embora, né? Sair do Morumbi foi uma saga, mas chegar foi só a espera daquele momento de começar a partida. E aquele medo aterrador, né, de que não ia dar mais uma vez, né? Que era o que a gente estava acostumado, né, a não dar. Mesmo com o Santos jogando, o Fernando sempre diz isso, uma das maiores partidas da história recente do Santos no primeiro jogo da final, né? O Santos também, assim como o jogo contra o Grêmio na semifinal, a primeira final contra o Corinthians 2-0 foi um placar que não retratou a realidade do jogo, né? Era o Santos ter vencido por 3-4-0 ali tranquilamente o jogo. Pode pôr até 4-1, vai. Porque o Corinthians teve uma outra chegadinha com o Guilherme ali. E é impressionante como aquele time se impôs, né? Contra um time do mesmo nível e que jogava sem tanto peso, né? Porque tinha sido campeão da Copa do Brasil e do Rio São Paulo, e os meninos foram lá de novo e arregaçaram. Jogaram muita bola, botaram o Corinthians na roda naquele dia 8 de dezembro no Morumbi, né? Foi impressionante. E tanta verdade, assim, a impressão que eu tive, depois eu falei com outras pessoas, outros santistas que estavam no Morumbi, é que assim, o Santos estava ganhando de 1-0, cara, estava todo mundo meio para baixo, né? Cara, porra, mas é o primeiro jogo da final, dá pro Santos, cara, ganhar de 1-0 é muito pouco aqui. É muito pouco, considerando que se perder de um gol de diferença por ser campeão no jogo de volta, cara, tem que ganhar demais. Então tava todo mundo naquela, cara, não pode ser 1-0, tem que sair um outro gol, tem que sair, o Santos perdeu o gol até dizer chega, né? E até que saiu o gol no final do gol estranhíssimo, mas dane-se, né? Vale igual aos outros, o gol do Renato no final. Cara, assim, foi um gol meio libertador esse gol do Renato, o segundo, porque se fica 1-0, ia ser muito estranho, porque o Santos ia ter ganhado o primeiro jogo da final e muito santista ia para casa triste por ter ganhado só de 1-0. Aquela foi a melhor exibição daquela equipe, Alex? Eu acho que foi contra o Grêmio. Eu acho que foi contra o Grêmio. Contra o Corinthians, né? Gol do baita partida. O jogo contra o Corinthians, você estava ganhando de 4-0 e dominando o jogo. Dominando completamente o jogo. Aí, o Santos ainda com resquícios de Santos de fila, né? O Corinthians fez 2 gols, podia ter feito terceiro. Um gol do Pereira contra. O Fernando estava lá nesse dia. Tava. O tobogã dividido, né? Torcedor do Santos. Então, eu cheguei, o jogo tava 1-0 já, Alex, tu acredita? Perdeu a bicicleta. Você perdeu a bicicleta do Alberto? Perdi, cara. Eu fui no jogo, mas eu não vi o gol de bicicleta do Alberto. Nem você, e aí, Alex, também não é bem legal, porque assim, quando eu cheguei na arquibancada, não tinha celular, né? Quem fez o gol? Alberto de bicicleta. Um olhou pra cara do outro e falou, putz, estão sacaneando com a gente, né? Alberto de bicicleta, pelo amor de Deus, né? E aí eu fui só ter a certeza que o gol foi de bicicleta na van voltando para Santos no rádio, porque eu achei que era piada.
Cara, no rádio, de preferência ouvindo o Edson Calegares, hein? Naquela época, pô, fica E só para homenagem pra ele. complementar que eu falei do Alberto, o Alex, conta pra gente como é que era a relação do Emerson Leão com os seus camisas 9. O Roberto e o Ele. Batoré, né? Alberto e Isso. William. Cara, ele sim. Eu não vou falar que ele gostava do Alberto, porque eu não sei se ele gostava do Alberto. Eu acho que até que gostava, pelo que aconteceu durante, o que aconteceu depois, ele entender que o Alberto tinha que sair, porque era a proposta da vida dele, quando ele foi para o Dinamo de Moscou. Mas ele detestava o William, cara. Era um negócio assim inexplicável. Assim, é um negócio. Eu acho que era uma coisa pessoal, cara. Porque, cara, ele detestava o William, cara. É impressionante o quanto ele não gostava do William, cara. E assim, pô, o William não era o Van Basten, cara, mas o William não era o Geilson, né, cara? O William, cara, velho, o William, se você colocasse ele de titular naquele Santos, lá, o Santos talvez não fosse campeão brasileiro, tudo bem, mas 10, 11 gols ele ia fazer, sabe? Era o centroavante de área. E, cara, mas o Leão não gostava. Tanto que a gente passou a semana do primeiro para o segundo jogo discutindo quem ia ser o substituto do Alberto, não porque havia alternativas ao William, mas porque muita gente achava que o Leão não colocaria o Alberto ou o William por não gostar do William. E eu acho que se ele tivesse qualquer outra alternativa, ele não teria colocado o William para jogar. Não teria. É que a alternativa era o Douglas, ele não ia colocar o Douglas para jogar. Ele Então podia sair com o Robert, né? Já desde o começo. mas aí era lembranças de Geninho, De né? Geninho, exato. Porque daí o Diego Não, ia e sair tinha a e ia questão colocar também do quem? Diego. Ele ia colocar Tinha a quem? questão do Diego também. Aí ele ia colocar o Alexandre. Se ele sai com o Robert e o Diego machuca, ele põe o Alexandre. Aí ferrou. Você cobriu Cara. Aí ferrou. e tu cobriu a semana, né, Alex? Antes do segundo jogo, entre as duas partidas. O Diego estava machucado mesmo? Entrou machucado? O que você sabe disso? Cara, a semana do jogo, ela foi. A semana do primeiro para o segundo jogo, ela foi dominada pelo Diego, mas não por esse motivo, mas por causa do Que ele foi muito bem. suposto racismo do Diego com o Verdade, Renato, né? Renato Abreu, isso. Foi dominado Que na por verdade esse... tinha sido no jogo da bicicleta, né? O xingamento Não, tinha foi no sido no jogo primeiro da jogo. bicicleta. Não, foi no primeiro jogo da final. Foi no primeiro jogo da final. Que o Renato e o Kleber, e curiosamente os dois jogaram no Santos depois, disseram que o Diego chamou o Renato de macaco. Cara, e o Diego nega até a morte que tenha feito isso. Ninguém escutou. Todos os jogadores do Santos falaram que foi mentira, isso, que isso não aconteceu. E aí? Cara, mas esse assunto dominou o noticiário, assim, de uma forma até que foi inconveniente para quem estava cobrindo, sabe? Mas, cara, sabe, quando você tentava mudar de assunto e aí vinha, não, mas e o racismo? Cara, não tem nada do racismo. Não tem. E isso não é para mim inconveniente. A lesão ou a contusão do Diego, ela começou um burburinho na sexta-feira, 48 horas antes da partida. Mas, tipo assim, era algo leve, que todo mundo desmentiu. O Diego falou que não, o Léo falou que não tinha a menor chance, o Carlos Braga falou que o Diego ia jogar, que não tinha nenhum problema. E assim, entrou meio que o Diego, ele teve uma dor muscular, mas vai jogar, tudo. Ninguém tinha noção muito bem da gravidade do caso, que o Diego ia sair do jogo com 50 segundos. Né? Ali foi... Cara, e ali quando o Diego se machucou com 50 segundos, o Diego, que foi o melhor jogador do Santos no clube brasileiro, a primeira coisa que você pensa, cara, isso é muito Santos, né? Assim, perdeu o seu melhor jogador numa final com 50 segundos. Né? E aí entra a sorte, né? A sorte que sempre foi contra o Santos, que foi, nesse campeonato, várias vezes foi a favor, que é, cara, o Leão só tinha moleque no banco. O único jogador que ele tinha experiente era o reserva do Diego. E o Robert entrou super bem naquele dia, né? Entrou. Robert deu conta ali e, cara, segurou a bola quando teve que segurar, né? No primeiro tempo. E aí, falando do jogo, antes de entrar da sua saga de arquibancada para o campo, o Santos foi bem. Foi um jogo, tirando aquela pane que deu ali no final. O primeiro tempo do Santos foi super... Assim, o Fábio Costa pegou algumas bolas, mas foi um primeiro tempo equilibrado. O Santos chegou,
Até antes das mágicas pedaladas, o Santos tinha chegado na área do Corinthians, estava um jogo igual e estava empatado. O Santos estava arrumando para o primeiro tempo virar 0-0 com 2-0 de vantagem. Robinho faz o gol, 3-0 Santos. E aí, cara, erradamente eu pensei, não, acabou, né? Acabou, mas aí quando o Corinthians faz 1, faz 2, eu lembrei, não é o Santos. Tudo pode acontecer. E, Alex, queria que você falasse, não precisa entregar tanto o ouro, né? Porque aí quem quiser saber toda a história, lê lá no seu livro. Mas, cara, a sua passagem na final é sensacional. O jeito que você escreve no livro a história é como se você estivesse, obviamente, falando para alguém do teu lado tomando uma cerveja. Conta um pouquinho do que aconteceu contigo naqueles minutos finais de Santos e Corinthians. Santos 3, Corinthians 2. Não, eu queria ir embora, cara. Quando eu conheci o segundo gol, eu queria ir embora. Eu falei, não gosto daqui, eu vou embora. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Vou embora. Uma vez, é engraçado que eu contei isso depois pro Léo lateral. Falei, Léo, putz, cara, quando saiu o segundo gol, ele queria ir embora. Ele falou, cara, foi a única vez na minha vida que eu senti medo dentro de um campo, cara. Porque todo mundo pensou no gol do Ricardinho, né, cara? Todo mundo pensou no gol do Ricardinho. Eu falei, não, vou embora, vou embora. Cara, não vou ficar aqui, vou embora. Eu cheguei a levantar para ir embora e o Fred me segurou. Não, vai não, fica aí, cara, fica aí, não vai embora não. Cara, eu queria ir, mas não queria, sabe? Putz, cara, foi muita aflição. Cara, foi horrível. Foram aqueles minutos entre o segundo gol, que foram o quê? 10 minutos, sei lá. O segundo gol e o gol do Delano, cara, foram horríveis. Cara. Foi muito aquela sensação de que, cara, a tragédia é iminente, cara. Vai acontecer a qualquer segundo. Foi muito ruim aquilo. Foi muito ruim, mas pelo menos graças a Deus, né, teve uma redenção. Mas, cara, aqueles minutos foram muito ruins, cara. Foram horríveis. E não foi o Santos que a gente estava acostumado, né? Ali, quando o bicho pegou. Mas foi ali aquela junção de, cara, esse é o Santos de 85, 2001, cara. É o Santos que tudo dá errado no momento mais inconveniente, sabe? É o Santos que o Robson Luiz escorrega em frente ao goleiro, sei lá, é o Santos que aconteceu tanto. 99, né? Que entra dois titulares do Palmeiras em 5 minutos. Então, o Palmeiras com o time misto, o Santos só ganha, empata, vai para a final, o Santos toma 2 gols do time misto. Sei lá, 98, o Santos melhor time do campeonato, o Dutra arrebenta o Lúcio, cara, sabe? É o Santos, cara. É o Santos. Então, né, cara, foi ali, foi a síntese daqueles 8, 9, não sei quantos minutos foram, 10, foi a síntese do Santos de Fila, foi o temor desses minutos. Até que aconteceu o lance do Elan. Cara, por isso que eu não aceito, cara, não vou defender o que ele fez. O que ele fez é o que ele fez, tem que pagar, tem que ir pra cadeia, cara. Mas, cara, com a bola dentro de campo, cara, eu não aceito o torcedor do Santos que fala mal do Robinho, cara. Somos dois. Eu acho que é inaceitável, cara. É uma traição, cara. O Robinho é o jogador mais importante da história recente do Santos, não tenho a menor dúvida. O Neymar é melhor que ele, joga mais bola, mas o que o Robinho fez naquele dia 15 de dezembro de 2002, porque assim, a pedalada ficou para a história, mas o Robinho foi o cara que apareceu quando o jogo estava indo para o prédio, quando o título... O que seria do Santos se o Santos tivesse perdido aquela final, né? Fica essa reflexão, o que seria dos anos seguintes? O Robinho ia ser vendido por uma proposta michuruca, Diego ia embora, os medalhões provavelmente Robert... Ou eles iam ficar marcados também pela derrota, né, Vini? Exato. Isso ia atrapalhar muito. Robert não ia resistir a mais uma derrota. Tudo bem que ele saiu, mas ia sair marcadíssimo. Renato também ia embora. Então, assim, o Santos vai saber o que seria do Santos se o Santos tivesse perdido aquela final. E aí o Robinho aparece para fazer aquela jogada do gol do Elano, e aí depois ainda tem o gol do Léo. E aí, cara, é só alegria, né? Aí acabou. E talvez já dos minutos mais agoniantes das nossas vidas foram os momentos de maior êxtase, né, como torcedor, quando o Santos faz o gol de empate ali, a certeza do título. Eu nem lembro, cara, de verdade, eu não lembro como é que minha reação, não lembro de mais nada. Eu tive que ficar, depois ver o jogo de novo, porque parece que eu entrei em outra dimensão, sabe? E vocês, mais ainda, né, que esse jogo eu não consegui ir, não estava no Morumbi, vocês estavam lá, imagina a atmosfera. Fernando, o que você lembra aí da hora que o Elano empurra aquela bola para a rede, cara?
Vini, só para complementar, o Robert ia ficar com fama de pé frio, né? Porque ele tinha sido 95. vice-campeão da Libertadores. Não, 95, Libertadores com o São Caetano em 2002, Sim. e ele voltaria para o Santos para ser vice de novo. Então, a gente ia olhar a carreira do Robert sob outra perspectiva, né? Ah, Vini, eu estava na geral, atrás onde o Robinho fez o gol, a pedalada. A pedalada foi na minha frente. Isso significa que eu não vi absolutamente nada dos 2 gols que o Santos virou a partida. Eu saí do estádio achando que tinham sido 2 gols do Robert, Vinícius. Olha. Porque O Robert o foi misto de substituído, inclusive, emoção. entre um gol e outro. Então, cara, a gente estava completamente insano lá. E a gente não conseguia ver porque estava no mesmo nível do gramado, então tinha câmeras, tinha banco de reservas. Eu vi no gol do Léo a rede mexendo. Eu posso dizer que é um dos piores lugares para assistir jogo, é aquela geral do Morumbi. É verdade. E Alex, aí você correu pro campo, né? Acabou o jogo, você já estava lá no campo, junto com seus amigos, né? Não, foi depois, porque, como eu já tinha falado, né, naquele tempo a imprensa escrita tinha acesso ao campo. Ainda mais jogo de título, né? Porque não tinha vestiário, não ia ter nada disso, né? Então a gente conseguiu entrar no campo para fazer as entrevistas. Mas, cara, meu, fazer as entrevistas, cara, que entrevista que é? Não tinha entrevista nenhuma para fazer, não, cara. É. Não tinha nada. A imagem que eu lembro é o grande Fábio Mazzucchelli, jornalista, santista também, trabalhou comigo no lance. Na época, acho que ele estava no Diário de São Paulo, mas não fazia mais esporte. Ele correndo alucinado, entrando no campo. Ele abre um jornal dentro do gol, assim, onde o Robinho fez o gol. Ele começa a arrancar a grama do Morumbi e colocar em cima do jornal, porque era ali que a bola do Robinho tinha passado. Cara, Maravilhoso. é demais. Ah, cara, Demais. 2002, a gente foi campeão brasileiro depois, ganhou o Paulista, ganhou a Libertadores, jogou Mundial, viu tantos outros caras, mas acho que eu tô com 36 anos. Claro, não sei se daqui a pouco surge um outro Pelé, o Santos ganha 2 mundiais de novo, mas eu acho que eu nunca vou viver o que eu vivi em 2002. Acho que nada vai igualar a emoção que eu senti aquele dia. Não sei vocês, acho que o Fernando também. Alex até um pouquinho mais velho que a gente, viu um pouquinho mais sofreu um pouco mais que a gente. Cara, eu, por exemplo, o Santos foi campeão em 84, eu estava no Morumbi, eu tinha 9 anos, mas fui com meu pai, com os meus tios, mas eu era uma criança de 9 anos. Cara, assim, eu estava no Moro do Pacaembu, quando o Santos ganhou do Fluminense, quando o Santos empatou com o Santos ganhou do Botafogo, mas perdeu para o Marcos Rezende, sabe, semifinal de 98, o jogo na Vila contra o Rosário, sabe, puta, cara, tanta coisa. E assim, eu acho que nunca mais, para mim, nunca mais vai. O Santos pode ganhar 7 Libertadores seguidas, ganhar 6 Mundiais. Cara, nunca mais vai haver na minha vida assim, um título como aquele de 2002. Cara. Nunca mais. Sei lá, só se os. Deus o livre, isso não vai acontecer. Mas o Santos ficar 20 anos sem ser campeão e depois ganhar uma. A gente velhinho ali, né? A gente velhinho, iludido. Então, cara. Tipo um Chicago Cubs, né? Tipo um bagulho meio surreal. Não vai ter outro título igual, cara. Até porque tem os requintes de crueldade, né, cara? Não vai. Cara, uma honra ter o Alex aqui com a gente. Alex, quem quiser acompanhar seus textos, cara, eu sou fã do seu texto, eu já falei, falo de novo. Onde te achar você como jornalista, né, do dia a dia ali, onde achar o seu livro, O Time que Jamais Seria Campeão, e o seu podcast, o Cabaré do Blas Junta. Queria que você E os seus projetos também, o Alex tem outros projetos aí. Exato. Então, vou resumindo. Bom, quem quiser me ler a sério, eu estou na Folha de São Paulo. Lá, sempre que deixo, a gente escreve alguma coisa. Quem quiser me ler, mas não me levar a sério, eu estou no Twitter, é Alex Sabino, @AlexSabino, mas, por favor, não me levem muito a sério lá no Twitter. E o livro O Time que Nunca Seria Campeão, ele está à venda na Amazon, no momento e-book, mas acho que nos próximos dias vai ter também a versão impressa, e a versão impressa está no Mercado Livre. Só entrar no Mercado Livre e jogar O Time que Nunca Seria Campeão, tá lá, é a gente mesmo que manda, entrega.
O Cabaré de Blajun, no Cabaré de Blajun, é um projeto que eu tenho de podcast com 2 amigos meus, um jornalista da Folha, que é o Bruno Rodrigues, e um amigo do interior, que é radialista, o Sérgio Trivelato, que a cada semana a gente, com convidados ou não, a gente escolhe um jogo sul-americano da história, ou, sei lá, o que a gente queira da história do futebol sul-americano, para conversar. Mas aí é só um pretexto, a gente fala sobre um monte de coisas, e é toda semana, e aí tá no Spotify, tá nas melhores plataformas, no Cabaré de Blas Junta. Blas Junta é uma brincadeira o nome, Blas Junta é um carniceiro que jogou no Boca Juniors. E meus projetos são, no começo do ano que vem, vai sair pela editora Dolores, um livro que vai se chamar O Futebol Morreu, que é uma frase do Claudio Vignolo, um jornalista muito conhecido na Argentina, que é uma frase que ele disse na TV quando o Maradona morreu. Quando o Maradona morreu, eu fui para Buenos Aires, passei uma semana lá, e o livro é basicamente um brasileiro no meio da morte do maior ídolo da história da Argentina, não do futebol, da história da Argentina. E é tudo que a gente conversou, viveu. E aí, se tem o último projeto que está me dando muita dor de cabeça, que é os 5 clássicos sul-americanos que você provavelmente nunca ouviu falar, que são 5 clássicos sul-americanos em 5 países diferentes, que tem enorme rivalidade, mas as pessoas não sabem, muitas vezes não sabem que existem. E esse projeto tem um financiamento coletivo. Quem quiser ajudar, está lá no vaquinha, vaquinha.com.br, só procurar pelo meu nome, ou então jogar os 5 clássicos sul-americanos que aparece lá. Quem quiser contribuir, quiser comprar por antecipação, depois a gente manda o livro. E é isso, tudo isso aí. Legal, cara, eu vou contribuir. E no meio tempo a gente tenta acreditar no time do Fernando Diniz. Tá melhorando, hein? Tá melhorando. Tá ótimo. É isso aí, Alex, brigadão, valeu pela sua presença, valeu, Fernando, fechamos essa história, começou de uma maneira muito triste, terminou de uma maneira feliz e com um cara que a gente admira tanto. Exatamente, Vini, prazer imenso poder escutar as histórias do Alex. No episódio 31 falamos sobre a tragédia, sobre a tempestade. No episódio 32 falamos sobre a bonança. 2002 não poderia ter existido da forma que foi se não tivesse tido 2001, Vini. Aos nossos ouvintes, o livro do Alex é imperdível, o time que nunca seria campeão. E no @Amigos do Urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram, vamos colocar a maneira para você adquirir esse livro, que é sensacional. Valeu, galera, e até a próxima. A gente está no Spotify, no Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Um abraço.